Olá, tudo bem? Eu decidi fazer esses vídeos aqui, estou falando esses vídeos porque vão ser mais de um, para ajudar vocês a entenderem qual o melhor intercâmbio para você. Então, o melhor intercâmbio com relação a custo-benefício, o melhor intercâmbio com relação ao lugar, o melhor intercâmbio com relação a, enfim, o seu estilo. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou estar trabalhando com 2 intercâmbios, explicando como é que funciona, estou com a minha colinha aqui embaixo. E depois eu vou postar mais vídeos falando de outros tipos de intercâmbio. Então tenha certeza que você vai assistir essas informações e que elas não vão estar completas, mas que elas vão dar um insight, elas vão dar um direcionamento para por onde começar, o que olhar, o que eu vou fazer, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre intercâmbio para aprender idioma, ou seja, fazer aulas de idioma, e também intercâmbio para fazer trabalho voluntário. Vamos começar então com a questão das aulas de idioma. Falando do inglês, eu mencionei que eu sou professora de inglês. Muitas pessoas falam assim: eu deveria fazer o intercâmbio do básico, eu não sei nada de inglês e vou para outro país já começar a estudar. Olha, dever ou não dever é uma pergunta meio relativa, mas eu diria que não. Eu acho que é muito complicado você ir para um país que você não tem domínio nenhum da língua e tentar se virar assim logo de cara com inglês zero, com inglês zerado. Se você estudou um pouquinho, se você tem um pouco de conhecimento, sabe falar assim, por favor, onde é que fica isso, direita, esquerda, localização é muito importante, pode me ajudar, sabe pedir uma comida, aí já fica um pouco mais tranquilo. Até porque você vai ter que passar pela área da imigração. Então, não saber o idioma, muitas vezes é complicado. O inglês, principalmente. Eles vão perguntar, o que você está fazendo aqui? Tudo isso em inglês. Você pode pedir para uma outra pessoa ir para lá em português e te ajudar com isso, etc. Mas, pode ser que a pessoa não esteja disponível ou que eles acabem encrencando com você simplesmente porque você não fala o idioma e não está conseguindo responder a eles. Esse seria o primeiro ponto. Eu tô falando isso com relação ao inglês, com relação ao francês, com relação aos idiomas que estão com base ali nos países do Oriente. É complicado, tá? Então esse é o primeiro ponto. Bom, falando então do inglês. Quais países que você pode ir para estudar inglês? Nós temos os países mais óbvios, que são Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, assim como a Austrália, Nova Zelândia, mas nós também temos alguns países menores, por exemplo, Malta, África do Sul. Então, é interessante, nesse momento, você ver o quanto de dinheiro que está disponível para ti e pensar assim, ok, então eu vou fazer um intercâmbio, eu tenho 16, 20 mil disponíveis, será que vale a pena ir para um país que o câmbio tá 4 para 1? Então, sei lá, R$4 para 1 da moeda lá? Às vezes não. Eu acho que com a situação que a gente está vivendo no Brasil atualmente, não é muito interessante para um país de cara, assim, que esteja gastando em euro, né? Porque você vai estar economizando em reais para gastar numa moeda que estava desvalorizada valorizada, né, com relação ao real, mas o real desvalorizado 6 vezes. É bem caro. Então, vamos pensar assim em outros países, outras opções. A África do Sul eu acho que é uma opção excelente. Eles têm uma estrutura boa, que recebe bastante imigrantes, a cidade é muito bonita e eu tenho conversado com algumas pessoas que fizeram intercâmbio para a África do Sul e eles simplesmente adoraram. Você pode fazer os safaris, você pode passear, bem maneiro. Esses intercâmbios que eu tô comentando, eles são mais ou menos de 2 a 9 meses. Lembrando que, atenção, alguns intercâmbios menores, então vamos supor, fazer um intercâmbio de 2, 3 meses, você não recebe visto de trabalho junto com o seu visto de estudo. Então você não pode trabalhar legalmente no local. Cuidado, porque se você tá indo sem renda e você tá pensando, nossa, eu vou trabalhar, tem esses empecilhos. Então vamos respirar fundo, ver direitinho se vale a pena a gente guardar um pouco mais de dinheiro e fechar um intercâmbio de 6 meses, por exemplo, que vai deixar a gente trabalhar no lugar, do que fechar um intercâmbio menor, sendo que você vai ter que comprovar uma renda maior, porque você não vai poder trabalhar lá, beleza? Quanto que fica um intercâmbio para estudar idiomas? Considerando que o intercâmbio ele pode ser desde 4 semanas, ali de 1 mês até 9 meses. Esse intercâmbio ele vai variar de R$8.000 até R$100.000.
Quando eu falo 100 mil reais, eu coloquei um topo, né? Eu acredito que se você quiser pagar 1 milhão de reais, você consegue achar um intercâmbio de 1 milhão de reais para estudar idioma. Mas vamos colocar o pé no chão, né? E entender que esses 8 mil são para países em que a moeda não está tão mais valorizada e que os preços são mais baixos. E quanto mais caro, quanto mais alta a moeda, mais caro vai ficar esse intercâmbio. Então, se você for fazer um intercâmbio para a Inglaterra, para a Irlanda, hoje em dia, na Irlanda, se eu não me engano, você tem que pagar ou comprovar 3 mil euros. Então, se você converter, isso dá um grande montante. Se você for converter, por exemplo, 3 mil com relação à África do Sul ou a um país menor que fala o inglês e que vai te ajudar a atingir esse objetivo, aí você vai acabar pagando menos. Beleza. Com relação ao espanhol, quais países são legais para estudar espanhol? Bom, eu diria os países da América do Sul, porque já estão aqui do lado e você não vai precisar, por exemplo, vou ficar uma semana, vou ficar 2 meses. Você não vai precisar realmente tirar um passaporte, você já pode ir com RG, porque tem todo esse acordo do Mercosul. E então, Argentina, Chile, Uruguai é um país legal, e aí você acaba que não vai gastar tanto assim. Ana, e os outros países da América do Sul? Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru? Bom, eu acho que esses países, para estudar, eles têm algumas peculiaridades que talvez para uma pessoa que vai simplesmente aprender o espanhol, chegar lá sem ter muita base, não seja o mais adequado possível. Mas essa é uma opinião minha. Agora, sabe qual que é o país que é muito legal, que você pode aprender o inglês e também o espanhol? Costa Rica. Depois dá uma pesquisada aí, é lindo demais. E eu tava vendo na internet alguns preços e não é muito caro. Os preços eles vão ficar mais ou menos do que eu tô falando, né? Dos 6 mil, vou baixar um pouquinho, até mais ou menos uns 50 mil reais. Você consegue achar e aí você tem a opção de escolher qual acomodação você vai ficar, o que você vai comer, é claro, esse tipo de coisa. Vão sempre com essa cabeça de preciso estar preparado para pelo menos 3 semanas. Você tem que chegar lá sabendo onde você vai ficar por 3 semanas, onde você vai comer, onde você vai estudar, as coisas que você vai fazer. Porque é perigoso, tá? É bem perigoso você chegar num lugar falando, primeiro intercâmbio, primeira vez que eu tô aqui, não falo idioma fluente, vou me virar. Acaba que o pessoal passa a perna ou você acaba caindo num lugar mais caro e você poderia ter escolhido um lugar mais barato. Quando a gente pensa no francês, obviamente vem a França, o oui na cabeça, mas a gente também pode pensar no Canadá, que tem esses 2 idiomas, né, o inglês e o francês, e no Canadá o intercâmbio sairia mais barato do que ir para a França. Se você escolher o intercâmbio no Canadá num momento mais frio, por exemplo, vou fazer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses, mais no inverno, o preço cai, porque não é muito atrativo para turista. Então, se você quiser fazer um intercâmbio de 6 meses, às vezes você pode fechar um intercâmbio de 2 meses no inverno, fica mais barato. E aí depois você estende seu intercâmbio e passa o verão lá também e curte. E aí, para o francês também, a gente tem a Bélgica. Então, tem algumas escolas de idioma lá na Bélgica, vale a pena conferir. No italiano, definitivamente a Itália. A Itália tem várias cidades, então você pode com certeza achar um intercâmbio mais barato ali pela Itália, tirando esse foco das principais ali, né, que é Milão, que é Roma, enfim. E para os idiomas do Oriente, eu indico os próprios países do Oriente mesmo. Então, por exemplo, se você quer aprender o chinês, você vai para a China. Se você quer aprender o coreano, vai para a Coreia do Sul. Se você quer aprender o mandarim, né, no caso, o que eu falei do chinês. Se você quiser aprender o japonês, vai para o Japão. E aí também tem várias opções. Novamente, eu não recomendo que você vá para esse país sem saber falar ou bem inglês ou um pouco do idioma lá. Você vai com certeza aprender, você vai melhorar muito, mas é perigoso, tá? Beleza. Passei aqui, dei um panorama sobre a questão de idiomas, depois eu posso vir em outro vídeo falar mais um pouco sobre isso, explorar mais um pouco as opções, mas agora eu vou passar para a questão de voluntariado. Com relação a voluntariado, eu acho que o perfil ele difere um pouco, porque para aprender idioma você pode ter qualquer idade. Você pode fazer um intercâmbio com 15 anos, um high school, você pode ir com a sua escola de idioma passear, e você pode ter, sei lá, 70 anos, você quer fazer um estudo de idioma e você vai, não tem problema nenhum.
Agora, para trabalho voluntário, essa jogada ela muda um pouco. Sim, existem pessoas com 60, 70 anos que vão fazer trabalho voluntário. Isso não é problema, tá? Não é que existe uma restrição, você não pode, você pode. Mas os trabalhos voluntários geralmente são para mais jovens. O perfil tá aí de uma pessoa de 22 anos até uma pessoa de 35. Por quê? Porque quando você vai para outro país e você vai fazer intercâmbio voluntariado, primeiro que você tem que se bancar, então você vai ter que pagar a sua passagem a tal lugar, você vai ter que pagar a sua acomodação. Muitas vezes eles fornecem, por exemplo, tem alguns tipos de alojamento que você paga mais barato, ou casas de família, mas é uma situação muito diferente e ela é mais desconfortável quando a gente compara com qualquer outro intercâmbio que você pode estar fechando. Você vai acabar pagando tudo à parte, então tem que ter uma condição financeira assim, e um pé de meia, né? De nossa, se der algum problema, eu consigo voltar para casa. Se der algum problema, eu tenho um cartão de crédito. Então exige essa disponibilidade financeira, mas para além disso, disponibilidade manual. Porque você pode ir fazer um intercâmbio voluntário para, por exemplo, ensinar o seu idioma, ensinar o inglês, conversar, você pode ir no intercâmbio voluntário para ajudar crianças, mas tem esse dispêndio de força manual. Você acaba ajudando a projetar alguma coisa na escola e executar, você acaba ajudando alguém dentro de uma cidade fazendo isso e aquilo, você acaba, enfim, existem várias atividades manuais, plantação, não tô falando de plantações gigantescas, mas você pode cuidar da horta lá do lugar. Então, assim, existem várias opções de coisas que você vai fazer no intercâmbio e a maioria delas está conectada com essa ideia do trabalho manual. Existe esse trabalho físico que está sendo requerido, você pode buscar uma outra alternativa, mas vai com isso na cabeça. Eu tô enfatizando bastante isso aqui para você não pensar que, nossa, eu fechei o intercâmbio voluntário para dar aula de inglês. Você vai acabar trabalhando manualmente com alguma coisa, entendeu? As atividades, elas acabam se direcionando para essa área. Mas a gente tem vários setores de trabalho e você pode pesquisar e ver qual que é o ideal para ti. E nesses setores, eu acho que é possível você conseguir intercâmbio de voluntário, caso você esteja numa universidade, pela própria universidade. Eu tive vários amigos que eles foram pro México, eles foram pra África do Sul, um amigo foi pra Mongólia, tudo pela universidade. Então, se você estiver matriculado, é bacana. Tem também a IESEC, que é um portal, e eles podem te ajudar a fechar esse intercâmbio voluntário. E quais são os países legais, assim, para fazer intercâmbio voluntário? Muitas pessoas pensam em voluntariado no continente africano, né? Porque a gente tem essa visão já de, nossa, quem tá precisando de ajuda são as pessoas do continente africano. Eu concordo. Porém, existem outras opções. Por exemplo, o Peru recebe muitos voluntários e eles têm um programa super bacana de voluntariado e eu acho que vale a pena você conferir. Por quê? Viajar pro Peru acaba ficando mais barato, porque tá aqui perto, tá na América do Sul, você novamente não precisa tirar o passaporte e você pode acabar a sua viagem, você pode acabar o seu intercâmbio e descer e ter contatos aqui na América do Sul mesmo, fazer um networking. Então eu acho que o Peru é uma boa localidade para fazer esse intercâmbio voluntário. Outras opções fora desse mainstream, assim, ou diretamente para o continente africano, é Tailândia. A Tailândia recebe bastante voluntários também. Esses voluntariados acontecem em inglês. Esses voluntariados também são geralmente destinados para o público infantil. E eu acho que é um país que vocês vão gostar bastante se vocês optarem por fazer isso. Principalmente pela comida, que a comida tailandesa, nossa, é maravilhosa. E também por causa das atrações. Tailândia é um lugar maravilhoso com custo de vida barato. Eu fiz uma pesquisa mais ou menos um ano atrás, porque eu tava pensando em passar um ano na Tailândia. E tava saindo mais ou menos por mês R$1.500 para morar na Tailândia. Você alugar uma kitnetzinha para você, comer todo dia na rua, não precisa cozinhar, trabalhar, provavelmente você pode manter o seu trabalho no Brasil, se ele for online, né, um trabalho remoto, e R$1.500, ou seja, é um país barato, você consegue ir para lá, a passagem sai em torno de R$4.000 e de volta, e consegue curtir, assim, um intercâmbio voluntariado vivendo uma cultura bem diferente do que a gente está acostumado. Essas são as informações mais básicas para dar uma iluminada, assim, para vocês entenderem um pouco dessas duas opções que eu estou trabalhando aqui. Vou trazer mais opções, vou falar dos intercâmbios de trabalho e estudo, dos intercâmbios que você vai diretamente para trabalhar, vou falar de estágio, vou falar do au pair, mas por enquanto é isso daqui. Se
Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui no chat pra mim, que aí eu já respondo vocês. Me segue no Instagram, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Tô nova nisso, mas daqui a pouco as coisas funcionam. É isso, obrigada, até a próxima.